Clóvis Renato. Nós trataremos hoje sobre esse tema que é o direito à desconexão em tempos de teletrabalho e isolamento, uma análise do direito brasileiro em face do direito comparado. Então, se os senhores me permitem, eu farei uma breve apresentação do currículo dos ilustres professores que nós temos a honra de receber em nossa casa hoje. Então, o professor Emanuel Teófilo Furtado Filho, ele é professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Direito Público, é coordenador geral do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Ceará, é doutor em Direito pela Universidade de Paris, na França, inclusive a tese de doutorado do professor Emanuel Teófilo Furtado é exatamente sobre os limites do empregador no que diz respeito às tecnologias de informação e comunicação. Ele também é doutor pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre em Direito pela Universidade Le Havre, na França. O professor Clóvis Renato Costa Farias, que nós já tivemos a honra de receber, inclusive, no semestre passado. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com a tese sobre direitos fundamentais em âmbito sindical. Ele é vencedor do Prêmio Nacional em Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. E ele também foi assessor técnico em 2 edições da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, além de ter o troféu Cilindro de Ciro, entre outras honrarias também. Então, gente, nós teremos aí um momento para entrar para os anais do Centro Universitário Estácio do Ceará. É uma grande honra receber tão ilustres e dignos professores para tratar de um tema que, enfim, está na crista da onda do direito do trabalho, em momentos como este, que nós vivemos aí o drama do desemprego, tantas e tantas pessoas perdendo a sua renda, a economia patinando. É até paradoxal, como diz o jurista Jorge Luiz Sotomayor, é até paradoxal que haja uma preocupação com o direito à desconexão. É até paradoxal que as pessoas elas estejam aí simplesmente exauridas pelo trabalho e elas estejam desenvolvendo doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao excesso dessa conexão, que vão aí desde problemas de depressão, de ansiedade, a problemas de burnout, síndromes de burnout. Então, para falar um pouco mais sobre isso, nós passaremos agora a palavra ao professor Clóvis Renato Costa Farias. Professor, nós iremos lhe conceder a palavra aí pelo tempo de 20 minutos, flexibilizando aí entre 5 e 10 minutos. Depois nós passaremos a palavra ao professor Emanuel Teófilo Furtado Filho, e no momento final nós faremos aí um pequeno debate, abriremos para 2 perguntas, e enfim, a casa é nossa, sintam-se muito à vontade. Muito obrigado. Uma contextualização básica, um agradecimento a isso, o professor Emanuel Teófilo Furtado Filho, que bom, eu tive a oportunidade, não sei se ele lembra, de estar com ele lá num evento desses, lá na Europa. A gente foi num evento desse, acho que ele estava fazendo mestrado em Direito, e o professor Emanuel Teófilo, o desembargador, o doutor, o pai, de Vossa Excelência, a gente estava lá e o professor Emanuel Furtado apareceu, a gente tomou um café, a gente almoçou, a gente andou lá por uma cidade, não me lembro, acho que a gente estava na Espanha, ou era na Itália, dentro dessas viagens do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. E eu lembro, ele com toda essa postura muito simples
de tratar, né, mesmo com tanta capacidade, com tanta diligência e competência no que ele faz, tanto que está aí tão jovem, né, já na universidade e já coordenando todo um núcleo fundamental como esse núcleo de prática. Então, para mim, nesse momento, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, uma saudação a todos e a todas aí dessa instituição. Então, uma saudação a todos e a todas, é uma honra estarmos aqui mais uma vez. Professor Elano, gratidão aí pelo convite, a instituição a qual o senhor está aí na batuta, né, enfrentando esses desafios também do próprio teletrabalho, né, dessa questão das aulas, que o professor sempre teve essa discussão em casa, porque tem que elaborar provas, tem que elaborar questões, né? E tem que atender alunos, e o professor também deve saber muito que é meio complicado. Eu tenho, inclusive, conversado com algumas colegas que coordenam também cursos, a quantidade de alunos, a vazão de alunos mandando mensagens praticamente 24 horas por dia, né, pedindo orientações do coordenador, pedindo informações, pedindo soluções. Muitas vezes a instituição, o RH está com problema, o setor financeiro está com problema e eles recorrem ao coordenador. Então, quando junta essa questão de fiscalizar a prova, corrigir prova, elaborar prova, acompanhar certas maratonas, por exemplo, no direito, como a questão do preparatório para a OAB, e alunos com questões burocráticas para o professor. Então, quer dizer, o direito da desconexão gera uma temática que para o professor, antes da pandemia, ela já estava bem anterior à regulamentação. Aí quando se fala, por exemplo, que a França, por volta de 2017, foi regulamentar essa questão, mas assim, nos professores isso é muito recorrente, chega a ser que a gente entra agora em grupos, depois do WhatsApp, em grupos em que os coordenadores estão presentes, aí a coisa fica desesperadora, né? Quando a gente vê que eles querem uma posição do coordenador acadêmico para todas as questões da instituição. Então, e realmente muitas vezes falta a ele essa competência e, consequentemente, espaço. E com relação, por exemplo, eu estava falando, professor, da questão do professor aí com um coordenador de faculdade de Direito. Aí quando você chega lá no NPJ, eu que já tive no Núcleo de Prática Jurídica aí da Universidade Federal do Ceará, que a gente tem um sistema interno, né? A gente tem um sistema próprio e que a gente analisa petições. Eu me lembro que antes de ser graduado em letras, aliás, em Direito, eu sou graduado em letras também, aí pela UFC. E lá tinha uma matéria que a gente me disse, uma disciplina que era redação. Aí na redação tinha que corrigir aquela roma de texto. Então o professor que está aí numa coordenação, ele está em cima de um passivo que fica de um semestre para o outro, né, dentro do sistema interno de petições, que vai se comunicar com a defensoria, mas fica aquilo que passa do professor do aluno para o professor, para depois ir para o defensor, e fica aquela questão toda que o professor Emanuel deve estar enfrentando lá no Núcleo de Prática Jurídica. Quer dizer, aí você imagina aí hoje, para um professor, essa questão fundamental da desconexão, porque imagine, está nos grupos de WhatsApp com a gestão da universidade, está nos grupos de WhatsApp com as turmas de alunos, está dentro do NPJ, por exemplo, com um sistema interno de acompanhamento de todas as demandas passadas, presentes, né, e organizando o futuro do Núcleo de Prática Jurídica. Então, quer dizer, é muito recorrente, corrigindo petições, dando ok, né, que fica num sistema, tem que ter um e-mail próprio, né, cria-se um e-mail só para as petições do NPJ, os questionamentos de aluno, questionamentos de assistido. Então, quer dizer, nesse ponto, para nós, a realidade da desconexão, ela realmente ela não é nova. Então, a nível mundo, acho que melhor para falar de mundo, eu vou até me restringir muito, porque eu acho que melhor para falar de mundo é o professor Emanuel, até porque o mestrado dele realmente era andando aí pelo mundo, né? O mestrado dele lá, caminhando pela França, acho que ele vai trazer essas questões, até porque a França foi um dos países a primeiro regulamentar essa matéria. Mas aqui, a nível de Brasil, já como fazer um bate-bola
comparativo, e eu achei interessante quando o professor coloca no tema direito, análise com base ao direito comparado. Eu fiz uma disciplina agora, professor Elano, com o professor Gerson Marques lá, já com essas cadeiras de possível pós-doutorado, e a gente estava numa disciplina de doutorado que era direito comparado do trabalho, oferecida pelo professor Gerson Marques. Fantástica a disciplina. Tivemos a presença do Ivo Dantas, e lá se questionou muito isso, porque o direito comparado, grosso modo, não é comparar um direito com o outro. A questão do direito comparado é um método de trabalhar o direito, é uma ciência do direito comparado, né? Então é interessante, né, que eu acho que a gente não vai fazer muito aqui um direito comparado, a gente vai fazer uma comparação de normas jurídicas pelo mundo. Então achei bem legal, tem muitos textos bons que falam sobre direito comparado. Foi uma das melhores disciplinas que eu fiz, foi direito comparado do trabalho. Inclusive a gente lançou um livro sobre isso, né? Eu fiz um dos capítulos e todo mundo da turma fazia um capítulo nessa turma. Então a gente fez um comparativo, por exemplo, entre o direito comparado, explicando como era, e um comparativo entre determinados pontos. Então a gente vai aqui um método, né, no direito comparado, já partindo para a temática, né, a desconexão. Então a gente contextualizou como é a realidade, partindo do caso dos professores, né, que é uma realidade muito recorrente, a questão da necessidade de uma desconexão desde sempre, né, desde sempre. Por isso que o professor, muito antigamente, ele tinha uma gratificação que chamava pó de giz, tinha o do pó de giz e tinha toda essa coisa do trabalho em casa. Então, na questão da contextualização do professor, a gente vê melhor isso. Numa segunda questão que a gente coloca, a questão do direito comparado. Direito comparado não como uma comparação, mera comparação de direito, mas como um método comparativo, como uma ciência do direito comparado. Acho que é o que é mais recorrente. E aqui a gente vai fazer alguns comparativos com relação ao que está acontecendo sobre a desconexão. Como eu contextualizei há pouco, acredito que o professor Emanuel vai falar mais sobre o mundo, e eu vou trazer aqui para a realidade do Brasil. Basicamente, eu acho que a norma, né, a nível de regulamentação específica, nós ainda estamos engatinhando. É importante contextualizar essa questão da desconexão. Colocamos aqui como uma das categorias mais emblemáticas que necessitam disso sempre o professor, seja de qualquer nível, né? Seja do ensino superior, seja médio, ensino básico. Hoje, inclusive, no ensino fundamental, eles estão usando essas questões. E aí está bem mais forte isso, porque eles estão trabalhando, dividindo as turmas em 3 turmas. Então o professor está trabalhando, mas recebendo por uma turma e dando aula sequenciada em 3, principalmente para criança, está bem complicado. A nível de mundo, nós já vimos que países como a França também saíram à frente a nível de regulamentação da desconexão. A nível de Brasil, a gente ainda está tateando, ainda está muito pueril a nossa situação com relação à desconexão. Contudo, o Ministério Público do Trabalho, dentro desse mistério que ele tem de trabalhar exatamente em defesa da sociedade, eu achei interessante, saiu a nota técnica 17, né, do Ministério Público do Trabalho, e ela traz as 17 diretivas, aliás, para discutir essa questão do teletrabalho, né, o trabalho em home office. E é bem importante, foi bem noticiado, inclusive dentro das páginas que eu tenho atuado, que é lá no Facebook, no Clóvis Renato Direitos Humanos, no Instagram Clóvis Direitos, e nessas outras, como lá no YouTube, eu fiz um vídeo explicando cada dispositivo da nota técnica 17 lá do Ministério Público do Trabalho. E tem um item dela que fala especificamente da desconexão, né? Então, quando você abre aqui o item, dentro dos itens, eles vão falar de apoio, capacitação, e no item 8, na diretiva 8, eles dizem que dentro dessa mesma linha, uma das linhas que tem que ser, ele trata de etiqueta digital. E ele fala de deve-se adotar modelos de etiqueta digital em que se oriente toda a equipe com a especificação de horários para atendimento virtual da demanda, assegurado aí os repousos legais e o direito à desconexão, bem como medidas que evitem a intimidação sistemática, o bullying,
no ambiente de trabalho, seja verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material e virtual, que podem se descaracterizar, ou podem se caracterizar, aliás, por insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças, expressões preconceituosas ou memes. Então esse item eu acho importante porque está bem abrangente, e eu usei a palavra porque tem a desconexão no item, mas dentro dos 17 itens da nota técnica do Ministério Público do Trabalho, nós encontramos vários pontos em que ela trata sobre a desconexão, né? Então, dentro da perspectiva de desconexão, quem sabe no futuro também, aqui já indo para as conclusões por causa do tempo, teve esses cortes e o professor vai ter o tempo dele depois para debate, relembrar depois que a questão do uso da imagem, não só a desconexão, pensar num primeiro momento, da conexão do professor estar direto trabalhando fora da jornada, e aí essa normativa trata disso, assim como também tratar o uso da imagem do trabalhador, que muitas vezes fica numa rede pública, tanto que o Ministério Público do Trabalho recomenda que haja essa veiculação em redes privadas e não de forma pública. Por quê? Porque depois essa pessoa, por exemplo, às vezes comete até um lapso, alguma falha, e aquilo ali pode macular ela porque fica sendo transmitida e retransmitida pela internet. Então é como também tratar um dia o direito à desconexão como aquela questão do direito ao esquecimento, né? A necessidade, né, da gente manter os horários, mesmo que você vá trabalhar em home office, trabalhar pela via do teletrabalho, como disse aqui o Ministério Público do Trabalho, tem que ter o direito à desconexão. E o que é a desconexão, basicamente? É você respeitar os horários da jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho, ela é dentro dessa perspectiva de até 8 horas diárias e 44 horas semanais. A conversa básica é essa, certo? Trabalhou após o horário que a legislação determina como jornada noturna, vai ter que ter adicional noturno. Trabalhou, né, nessa perspectiva fora do horário de trabalho, por exemplo, nos horários de intervalo, porque tem que ter intervalo para almoço, determinadas áreas vai ter que ter, por exemplo, se você digitar muito, até situações que podem, dentro do princípio da primazia da realidade, configurar alguma alteração, por exemplo, na carreira, porque quando você olha, por exemplo, a legislação específica, que antigamente usava para datilógrafo, né? E você tem que ter um tempo para evitar que a pessoa tenha lesões por esforço repetitivo. Então, como no teletrabalho há muita transferência das atividades de outros setores se acumulam numa pessoa só, né? A pessoa é como no jogo de futebol, né? Tinha um forró que o pessoal aqui dizia, né? Que a pessoa bate o escanteio, corre para cabecear, faz o gol e ele ainda sai correndo para o aplauso, quer dizer, ele é gandula, é tudo. Então, quer dizer, um professor ou um trabalhador em teletrabalho, ele tem que ajeitar o equipamento dele, ele tem que evitar vírus, tem que olhar se a internet está boa. Aí muitas coisas que eram preenchidas por outros setores, ele tem que preencher diretamente, quer dizer, muitos casos podem surgir de lesão por esforço repetitivo, tem que tratar, por exemplo, a questão da ergonomia. Então, quer dizer, todo o teletrabalho envolve uma perspectiva geral do trabalho. Então, o direito à desconexão, ele traz basicamente uma perspectiva de trabalhar na jornada de trabalho. Só trabalhar fora, por exemplo, em contratos de trabalho que eventualmente já tenham esse tipo de previsão. Por exemplo, como eu falei, trabalhar no horário noturno para ter adicional, tudo tem que ser computado. E tem que respeitar os intervalos. Por que eu falei aqui nesse caso da digitação constante? Que pode, por exemplo, gerar lesão por esforço repetitivo. Porque para categorias em que a pessoa digitava muito e digita muito, no próprio contrato de trabalho, já tem uma previsão de intervalos a mais do que o intervalo, por exemplo, para o almoço. E se não houver esse intervalo, a probabilidade da pessoa desenvolver, né, uma lesão por esforço repetitivo é altíssima. Então, quer dizer, é importante se observar que no teletrabalho podem surgir intervalos a mais, intervalos que até então, naquela jornada habitual, o profissional não tinha, mas diante da realidade do contrato de trabalho, né, o princípio da primazia da realidade,
esse trabalhador pode, por exemplo, precisar de intervalos com relação a essas questões ligadas à lesão por esforço repetitivo. Esse é um outro ponto a ser destacado, ou seja, pode até surgir dentro do teletrabalho a necessidade de um intervalo a mais do que o intervalo habitual. Então, o próprio Ministério Público do Trabalho está recomendando o quê? Que diante da lei da reforma trabalhista, dessas questões, que haja repactuação contratual a melhor. Não pode haver negociação do contrato, seja individual ou coletiva, grosso modo, em situações habituais, de piora para o trabalhador, mas ele pode repactuar uma melhoria diante da mudança desse fato novo aí, que é, por exemplo, ele ter que sair para trabalhar em casa, certo? Deixar de ir para a empresa com a estrutura da empresa e cumprir as normas que estão lá no compliance da empresa para cumprir isso em casa, mas tem que haver, em regra, estão sugerindo que haja uma negociação. O melhor tipo de negociação para essas relações, a meu ver, ainda é a negociação coletiva, via sindicato. Não é porque há uma norma mais abrangente e o poder de negociação é muito maior, uma vez que a negociação é feita diretamente pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Essa negociação ela não tem um pé de igualdade especificamente, até porque o empregador é aquele que é o detentor do capital, que ele dirige a prestação, mas ele controla, ele tem o poder de dispensar, inclusive, sem justa causa. Então, o poder do empregado negociar essas condições, ele é muito diminuto, por isso que é importante que se faça isso por negociação coletiva. Mas nós sabemos que, na realidade, como dizia o Belchior, às vezes a realidade é muito pior. Então, nós sabemos que nem todo trabalhador vai ter essa opção. E nem toda empresa, talvez a minoria das empresas, vai chegar para o trabalhador e vai dispor para ele para pactuar como é que vai funcionar o contrato de trabalho internamente. Né? Esse contrato era para ter um contrato escrito, a sugestão é essa, ter um contrato escrito para delimitar como é que o trabalho que era desenvolvido na empresa vai ser desenvolvido na modalidade home office, respeitando os intervalos e até, como eu disse, criando intervalos para evitar o desenvolvimento de certas doenças ocupacionais. Então, como a legislação do trabalho hoje ela permite grande parte, e já permitia para melhorar, logicamente, a negociação direta entre o trabalhador e o empregador, é importante que haja uma espécie de compliance geral, né, das empresas para que elas façam o quê? Quando tiver o home office, já haver uma normatização para cada trabalhador. Como nós sabemos que na prática a tendência que isso ocorra é muito baixa, o ideal seria que houvesse aditivos às negociações coletivas dentro das convenções coletivas de trabalho, que são firmadas entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores, ou acordos coletivos de trabalho entre o Sindicato dos Trabalhadores e cada empresa, para disciplinar cada realidade. Aí, professores, eu acho que vai ser a norma mais importante. É mais importante, talvez, por meio da negociação coletiva com o sindicato, do que ter uma norma federal disciplinando. Porque a normatização que nós temos para o trabalho, com essas próprias recomendações, se tiver esse ajuste por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, que são reconhecidas constitucionalmente como normas jurídicas, né, imperativas, cogentes, de caráter universal para aquela categoria, eu acredito que é a melhor saída para a desconexão e para a regulamentação nas relações de trabalho. Ou seja, entidades que já têm convenção ou acordo coletivo firmado, aditivar isso para dispor especificamente sobre como funciona o teletrabalho. Entidades que estão em processo de negociação fazerem isso. Entidades que, porventura, não conseguiram firmar acordo ou convenção geral, tentar fazer ao menos um específico para o teletrabalho. E a última dica que eu tenho visto aqui, não sei se vocês atentaram para o que tem no artigo 619 da CLT, eu gosto muito desse artigo, sabe? Acho que eles não viram ele na deforma trabalhista. Mas se vocês puderem observar, diz assim, ó, que... Só abrir aqui para que a gente veja a literalidade do texto, né?
ele diz o seguinte: nenhuma disposição do contrato individual de trabalho, veja, nenhuma, né? Nenhuma disposição do contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Então, quer dizer, o caminho para nós mais rápido, mais eficiente, agora, para tratar a desconexão, é a negociação coletiva. O caminho que parece mais prático é a negociação individual, mas ela não funciona, porque não há igualdade para negociar com o trabalhador, e a gente sabe que a maior parte das empresas não está interessada em fazer isso, né? Até porque, como eu falei, há uma desigualdade muito grande, e o empregador, ele com as normas muito abertas, ele diz que cumpre, mas não cumpre, né? Então ele faz como ele quer. Então o ideal é isso, também para as empresas pensar nisso, porque se o trabalhador vai e configura o que não está regulamentado, o empregador pode ser penalizado. Ele pode pagar, por exemplo, todas as horas que eram para o trabalhador estar desconectado, pagar como horas extraordinárias, não é? Então há todo um sistema a ser pensado a nível de desconexão e a nível de regulamentação do trabalho. A meu ver, literalmente, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho com a negociação coletiva, eu acho que ela resolve muito mais, de forma mais eficiente, do que uma norma geral. Porque as normas gerais já tratam sobre a jornada de trabalho e seus limites. Agora, sendo bem prático, como na atualidade o índice de sindicalização das pessoas é baixo, e o que isso vai implicar? Dificuldade de fazer pressão para obter esse instrumento de negociação. Porque o sindicato representa filiados e não filiados. Mas a questão é que a negociação ele tem que sentar com o patronal e o patronal tem que aceitar. E de regra o patronal, se as empresas não estão querendo fazer, o sindicato patronal também não vai querer fazer. E o poder que o sindicato vai ter que fazer, por exemplo, é uma greve. Aí é a greve da desconexão. Mas quem é que está capacitado e que nesse momento em que há tanto desemprego tem coragem para fazer uma greve? Então a gente tem esses prós e contras. A meu ver, grosso modo, a legislação que nós temos, né, ela já, apesar de não trazer expressamente o nome desconexão, né, ela consegue, na Justiça do Trabalho, resolver essa questão. A normatização melhor seria essa adaptação por meio de negociação coletiva, né? Agora, o que tem sido recomendado é que as empresas façam um contrato escrito, tá? Então, basicamente, eu acho que, nas linhas gerais, depois a gente vem para o debate, mas eu acredito que, com força, e eu falei do 619 para encerrar aqui, dado o tempo, porque eu digo muito isso para os sindicatos, né? Que é importante, se, por exemplo, não houver negociação, que o sindicato comece o sistema de negociação. E se a empresa, porventura, não quiser, é bom que o sindicato coloque a posição dele. Ele defina qual é a posição do sindicato para aquela categoria, entregue, divulgue, coloque no site. Por quê? Porque tem norma da Organização Internacional do Trabalho, que fala que não pode ser contrariada a posição do sindicato. E isso, inclusive, tem decisões do Comitê de Liberdade Sindical, na recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical. Então eu digo, vá tentar fazer a negociação. Se não conseguiu fazer a negociação, minute a sua proposta, aprove ela em assembleia, seja assembleia online, por exemplo, e coloque a sua posição, porque aquilo ali pode ser utilizado depois, por quê? Porque tem norma da OIT dizendo que não pode ir contra a posição do sindicato. Então, se é uma posição que vai melhorar, se ainda não tem norma, nem consegue fazer a norma coletiva e nem a empresa está fazendo o contrato individual para melhorar, é importante que os sindicatos atentem para fazerem a norma deles. Mostre, minute, aprove em assembleia, debata e defina. Nesta categoria é assim que vai funcionar a desconexão, por exemplo. É assim que vai funcionar o teletrabalho. E a partir daí os advogados
caso as empresas descumpram, denunciem partindo disso e usando essa norma como um esteio aí, como uma raiz. Obrigado. Professor Clóvis Renato, muito obrigado pela explanação clara, né, como a lei solar. Eu passo a palavra, né, incontinente ao professor Emanuel Teófilo Furtado Filho para as suas considerações. E depois nós vamos debater um pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, professor Elano. Vocês me ouvem? Nós estamos o escutando, professor, alto e claro. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Quero agradecer aqui ao professor Elano pelo convite. O professor Elano é meu amigo. Eu quando fui convidado aqui por ele para estar aqui hoje, já fiquei logo satisfeito, porque assim poderíamos nos rever, né, professor Elano, depois de tanto tempo, né, a gente tem tentado fazer aí videochamadas, né, para atenuar, né, a distância, né, física, e mesmo assim tem sido corrido, né, justamente porque cada um com as suas agendas de trabalho, apesar de estarmos trabalhando em casa, né, mas estamos trabalhando de fato num volume muito maior, certamente, do que antes da pandemia. Então, quero agradecer o convite do professor Elano, grande professor de Direito do Trabalho, grande estudioso de Direito do Trabalho, professor da Estácio, somos colegas na Estácio, né? Também eu cheguei a lecionar em Direito do Trabalho na Estácio, inclusive na Parangaba, né? Então é um prazer estar de volta e rever o professor Elano e os alunos da Parangaba, né? E de toda a Estácio. Né? Da mesma forma, fiquei satisfeito por saber que o convite havia sido feito para falar ao lado do professor Clóvis. O professor Clóvis, de fato, professor, me lembro desse encontro que houve, acho que foi em Lisboa, se não me engano, né? E me lembro de outro encontro internacional que tivemos também, que foi lá em Sobral, né? Em Sobral nós já também falamos lado a lado, né? Acho que numa faculdade particular, né, da cidade, e acho que tem uns 2 anos mais ou menos, e foi muito bom também ter estado com o senhor lá, apesar de ter sido bem mais rápido, lá não ter dado para a gente dividir uma mesa, mas a gente dividiu lá o evento, né? Então, é sempre agradável escutar o professor Clóvis, o professor tem uma conversa muito boa, e também quando se trata de assuntos, né, ligados ao direito do trabalho, uma conversa que é muito profunda, né, que é muito, que nos acresce muito, né, como foi de fato a fala dele que precedeu aqui a minha, né? Então, eu quero dizer, professor Clóvis, que de fato a gente tem enfrentado realmente uma grande dificuldade. Eu acho que isso aí é algo que é indiscutível, né, em termos de docência, né? Então, de fato, a pandemia, ela acrescentou para nós uma série de atividades, como você mencionou, que anteriormente não havia, né? Atividade de secretaria, de formação de sala, de formação de turma, né? Muitas vezes alunos que desaparecem, a gente tem que ir atrás dos alunos para saber o que é que está acontecendo, né? Assim, a verdade é que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E aí, antes mesmo de entrar no direito do trabalho em si, nas questões laborais, a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo aqui uma pandemia, né? Nós estamos assistindo das nossas casas também, os que podem permanecer em casa, a uma morte generalizada de brasileiros, né? Cerca de 4 mil mortes diárias. E nós estamos aqui no Ceará caminhando para mais uma semana de lockdown, né? E fechando aí um mês de lockdown, e ainda assim os números alarmantes, né? Então, assistindo também a muita divergência no discurso das autoridades públicas, né? Que acabam por confundir a população, o que nesse momento na verdade, é até uma recomendação de saúde pública, a uniformização dos discursos quando se quer tratar de qualquer medida sanitária que envolva o comportamento das pessoas, né? Então, a gente está passando por um momento muito difícil, né? A saúde mental das pessoas está fortemente abalada. Eu estou falando aqui, talvez, para um número de cerca de 50 pessoas. Eu tenho certeza de que se não tem pelo menos alguém aqui nesta sala virtual que já teve dificuldades pessoalmente em razão do coronavírus, já teve também alguém próximo a você que teve essa dificuldade, né? Pessoas que estão de luto,
famílias sendo fragmentadas, aí, com perda de mais de um membro de família pela mesma doença em um curto espaço de tempo. Então, a gente está vivendo um momento de guerra, né? Um momento em que a nossa preocupação maior deve ser com a sobrevivência mesmo, né? Dentro dessa perspectiva, de já um certo desgaste natural só por estarmos vivendo este momento, né? Certamente se acresce uma outra preocupação muito grave, que é a preocupação laboral. Muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia, muitas pessoas e muitas empresas fecharam também durante a pandemia, né? Tiveram que encerrar suas atividades porque não conseguiram sobreviver aí às restrições, né, econômicas deste período. Então, assim, estamos vivendo um momento dificílimo para a humanidade, né? E eu acho que isso é necessário que se diga inicialmente, para que a gente possa contextualizar qualquer outra questão, né? E até porque o título do nosso encontro aqui, né, do tema, envolve mesmo em tempos de isolamento, em razão da pandemia, a gente não pode deixar de levar em consideração isso. Então, as pessoas estão todas profundamente abaladas, seja pelo medo de morrer, de pegar essa doença que é uma roleta russa, né? Você pode ser jovem, pode ter mais idade, pode ter, enfim, a gente vê pessoas atletas, pessoas falecendo mesmo, é uma verdadeira roleta russa. A gente tem que, evidentemente, já houve muitas vitórias dentro da pandemia, como o próprio desenvolvimento das vacinas, né? Mas ainda assim, a doença permanece um mistério para os médicos, né? Existem ainda determinantes que não foram ainda compreendidos da doença e, portanto, estamos todos passando por um momento muito difícil. E aí, também por isso eu fiquei muito satisfeito com o convite, né? Porque assim como o professor Droves trouxe aqui várias questões da realidade docente, que ele certamente vive, né, e que nós todos vivemos, é um momento quase que catártico, nós ouvimos e falarmos, né, dessa experiência que tem sido a pandemia, a vivência da pandemia, né, e aí buscando realmente contextualizar com a questão do trabalho à distância, né. Então, de fato, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber o momento difícil que estamos vivendo. Então, dentro de todas as preocupações, surge essa preocupação com a subsistência, né, através dos bens materiais, seja das pessoas que perderam seu emprego, né, seja das empresas, né, os pequenos e médios empresários que tinham ali um negócio que acabou ruindo, né, e seja aqueles que permanecem nos seus empregos, mas sabendo que estão numa situação, né, de total limite, né, de total limite. Então, permanecem nos seus empregos, ainda com essa tensão, né, do despedimento, né, e, por consequência, né, tentando dar o melhor de si dentro do momento que a gente já vive realmente assim, o limite da nossa capacidade mental, de saúde mental, né? Então, e certamente as empresas, dentro desse contexto de concorrência, se aproveitam do momento para extrair o máximo que aquele empregado pode oferecer, né? E eu tenho certeza que quem está aqui me assistindo, que trabalha, eu sei que os alunos da Estácio, boa parte deles trabalha e estuda, né? Então faz ainda esse esforço hercúleo de agregar um trabalho e uma formação acadêmica densa, uma formação de direito, né? Então sei que todos estão se identificando com essa problematização, né? Então a gente está vivendo uma verdadeira apoteose, né, da sociedade do cansaço, né, do filósofo sul-coreano, né, o Chul Han, né, Byung-Chul Han. E como lidar com isso, né, levando em conta que o país, de fato, ele está numa situação de desemprego, né? O último trimestre, que foi avaliado pelo IBGE, né, registrou o maior nível de desemprego da história, desde que o IBGE passou a fazer esse registro, né, do índice de desemprego. Então, a gente está realmente vivendo um momento muito complexo. E aí vem a realidade do trabalho à distância, né? Certamente em razão, seja dos decretos que determinaram, né, a proibição de atividades presenciais, seja espontaneamente, as empresas passaram a optar por manter o seu funcionamento, acho que assim podem fazer, né, através do trabalho
à distância, né, do trabalho à distância. E esse trabalho ele traz uma série de riscos, né, uma série de questões que a nossa legislação acaba negligenciando, ou, assim, interessante que se fala tanto da reforma trabalhista, na época se falava a modernização, não sei o quê, mas a legislação, apesar de ser super recente, não trouxe uma disciplina, né, pormenorizada, como já foi tratado aí pelo professor Clóvis, acerca dessa realidade do trabalho em casa, do trabalho em domicílio. Pra vocês terem uma ideia, talvez, tirando o artigo 175A e seguintes, né, que é o que trata especificamente do teletrabalho, né, nós tínhamos já um artigo que vem da origem da CLT, dos anos 40, que dizia que o trabalho, seja ele feito na casa do empregado, seja ele feito na empresa, ele tem as mesmas repercussões legais, trabalhistas, desde que haja a subordinação. Né? Então, a CLT imaginava a situação, por exemplo, de uma costureira. Era muito comum que as costureiras elas trabalhem nas próprias casas, né? Levam material e aí fazem a costura e entregam para o patrão. Né? Isso estava já abrigado pelo artigo 6º da CLT. Né? E poderia, e vinha sendo aplicado, nas realidades de trabalho em domicílio que precediam a reforma trabalhista ou a pandemia também. Porque o trabalho à distância já era uma realidade antes da pandemia. Né? Já era uma realidade antes da pandemia. A OIT, ela calculava antes da pandemia que cerca de 8% do emprego mundial era emprego de trabalho à distância. Então já existia essa porcentagem de 8%. Mas certamente que depois da pandemia, esses números eles subiram, eles aumentaram de uma forma que talvez ainda não tenha sido possível fazer uma medição para que a gente perceba, mas a nossa própria vivência nos leva a crer que houve um aumento alarmante, né? No Brasil, já houve quem tentasse fazer uma pesquisa acerca do quanto aumentou o trabalho em domicílio após a pandemia. Então, mais ou menos em junho do ano passado, uma empresa dessas que faz pesquisa, ela calculou que cerca de 25% dos advogados, jornalistas e médicos, durante todo o ano até ali, né, de 2020, passaram a trabalhar em regime de chamado home office, né? Cerca de 20% dos professores, mas assim, esses dados ainda são desatualizados, porque nós já estamos há quase, já passamos de um ano de pandemia, né? Então realmente a ideia é que muita gente de fato esteja trabalhando à distância atualmente, que talvez seja uma tendência. Mas uma tendência que, como muito bem colocou o professor Clóvis, traz sérios riscos ao trabalhador que podem passar desapercebidos. Muitas vezes a gente recebe a propaganda de que o trabalho em domicílio é muito mais vantajoso, porque o empregado ele não tem que pegar transporte para ir até o trabalho, porque às vezes o ambiente de trabalho é um ambiente muito desgastante de competição entre os colegas, né? Então às vezes o empregado ele não gosta dos colegas de trabalho, é muito frequente que isso aconteça, e em casa pelo menos ele não tem que estar convivendo pessoalmente com aquelas pessoas. Então querem vender muitas vezes uma ideia de que o trabalho a domicílio seja algo muito vantajoso. O que deixou de dizer são alguns aspectos realmente que trazem riscos à saúde física e mental do trabalhador. E também a sua situação econômica. Né? Porque, veja bem, a ideia do trabalho subordinado, no pós-revolução industrial, foi a ideia de que o sujeito, o indivíduo, o cidadão, ele seria livre para fazer o que ele quisesse dentro da lei, evidentemente, ele teria sua liberdade, ele seria igual e livre, né, dentro da perspectiva dos liberais, ali do século XVIII, XIX, mas dentro da empresa, ali sim ele estaria sob uma situação de subordinação, né, que foi evoluindo até chegar na ideia de subordinação jurídica, que aqui hoje é mais consagrado. Né? Então, portanto, uma subordinação que decorre do contrato de trabalho. Mas fora desse ambiente, ele tinha sua vida pessoal, ele tinha sua vida privada, ele não precisava estar ali sob a vigilância do empregador, né, tendo que dar conta das suas questões, das suas decisões, dos seus pensamentos até,
para o seu empregador. Então, ele trabalhava por determinadas horas, depois saía do trabalho e vivia a sua vida. Né? Hoje, a gente chegou num grau, talvez, realmente máximo de fusão ou de mistura entre a vida pessoal e a vida laboral. Certamente eu, pelo menos, minha experiência durante esse período, é de que não é que eu trabalho em casa, né? É que eu moro no meu trabalho. Essa é a sensação que eu tenho tido. É que eu estou morando no meu trabalho. Né? É uma situação realmente de trabalhos das mais degradantes que eu já vi. Né? Você morar no seu trabalho. Então, é como se a gente já está confinado em razão da pandemia. E tem que estar mesmo, né? Se podem ficar em casa, tem que fazer esse esforço cívico de tentar fazer a sua parte para conter a disseminação do vírus e assim a gente superar essa crise mais rapidamente, né? Mas o seu trabalho está com você em casa. Então, da hora que você acorda, da hora que você dorme, é mensagem chegando, né? São comandos, são preocupações, sem contar que a rotina também, né? Muitas vezes, quando a gente sai de casa e volta para casa, e sai de casa e volta para casa, chegou em casa, você pronto, tá ali, tranquilo, né? Querendo ou não, antes da pandemia, você ainda recebeu uma mensagem ou outra, né? Mas ainda assim, você estou em casa. Agora, não existe mais essa distinção, né? Então, realmente, a gente vive uma total mistura, né? Nós estamos morando no nosso trabalho, essa é a realidade. Isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. Outro dia, só para citar um exemplo, o professor Clóvis colocou muito bem aí a situação dos professores. Eu estava deitado já para dormir, né? Na verdade, eu estava dormindo, minha esposa ainda estava acordada, assistindo televisão, e aí toca o meu telefone. Era mais ou menos 1h da manhã. E aí ela ficou logo, quem é que está ligando para você 1h dessa? Mandou mensagem. Quando eu fui ver, era um aluno dizendo, professor, é porque eu só consigo estudar esse horário. Então, estou mandando aqui essa mensagem agora, e não sei o que, não sei o que. Ou seja, veja que essas atividades, elas estão impactando a nossa vida pessoal, né, diretamente. Sem contar pessoas que têm crianças pequenas em casa, né, que tem que ficar administrando essa situação. Ou seja, é uma situação de muita vulnerabilidade, né, essa administração que você tem que ter, que você tem que fazer hoje, né, para sobreviver entre a vida pessoal e a vida laboral. E aí um ponto que chama a atenção também da saúde física, que foi colocado pelo professor Clóvis, mas que merece ênfase, é justamente a questão da segurança do trabalho, no sentido de, por exemplo, a questão de ergonometria. Né? Na empresa, a empresa ela é fiscalizada para que ela tenha realmente a cadeira adequada, para que ela tenha os instrumentos de segurança adequados, né? Para que aquele trabalho que vai se prolongar por anos na vida do sujeito não acabe sendo um fator de adoecimento na sua coluna, enfim, na questão de lesão por esforço repetitivo, etc. Em casa. Em casa não há essa fiscalização. Né? A maioria das empresas sequer forneceu equipamento para os empregados, um computador. Né? Ou seja, o empregado teve que usar o seu próprio computador, está tendo que usar a sua própria energia elétrica, a sua própria internet. Né? Sem contar na questão da imagem que foi colocada. Eu acho que talvez seja uma das questões mais interessantes de se abordar. Né, que foi colocado pelo professor Renato, né, porque essas tecnologias, muitas vezes as empresas elas não têm qualquer critério e acabam gravando tudo da pessoa e aquilo que está ali registrado, né, e pode até ser usado posteriormente por um empregado, né, como meio de prova, né, pode haver uma situação de uma propriedade intelectual do empregado, que fica ali sob o domínio da empresa, né, que é quem detém esse poder informático, assim, de armazenar esses dados, tratar esses dados. Então, é uma situação que coloca, de fato, o empregado numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí, a questão da desconexão entra nesse contexto justamente para ser algo que funcione como uma barreira a essa invasão, né, da mentalidade, né, do empregado. Tem uma invasão que realmente ela vai além do corpo, ela chega à mente, né, essa invasão. Quando você está ali com o seu celular, quando você está ali com o seu equipamento, né, a sua atenção que está focada ali, o seu pensamento, né, é quase que um controle sobre o pensamento da pessoa. Então, o direito à desconexão, ele vem justamente para tentar evitar um desses problemas, que é essa hiperconexão
que nós estamos vivendo. Ou seja, seria um limite de horários mínimos que o empregado tem que ter, sem que ele seja perturbado por qualquer parte, por qualquer assunto laboral, sem que receba mensagem, sem que receba nada. Ah, mas surgiu uma situação de urgência que tem que ser resolvida. Paciência, com esse empregado aqui que está durante o momento de desconexão dele, ninguém vai resolver. Não é? Então, alguns países já chegaram a tratar desse tema, como é o caso da França, né, em uma lei que precede a pandemia, né, a lei da reforma trabalhista que fizeram lá em 2016. Né, e outros países também já adotaram. Por quê? Porque, repito, era uma realidade que já havia antes da pandemia, né, que já tinha seus problemas. Por exemplo, antes da pandemia, as pessoas que trabalhavam em domicílio em outros países costumavam ganhar bem menos do que aquelas que trabalhavam na empresa. Né? Na Argentina e no México, era 50% a menos, mais ou menos. Né? No Reino Unido, cerca de 14%, 15% a menos. Nos Estados Unidos, 25%, 22% a menos. Então, assim, havia realmente uma dificuldade salarial, que é um outro problema desse pessoal da casa. Mas agora, pós-pandemia, né, alguns estados que não tinham essa regulamentação do direito à desconexão passaram a ter, né, como, por exemplo, a Bélgica, a Itália. Então, funciona mais ou menos assim. Durante pelo menos 12 horas consecutivas, a cada 24 horas de trabalho, o empregado não pode ser perturbado de qualquer forma, qualquer assunto de trabalho. Né? Sob pena de a empresa tanto ter que arcar com questões de multa administrativa, como também ter que realizar um pagamento extraordinário ao empregado. Né? E aí vai variar conforme o país que assim regulamentou. França, a Bélgica, a Itália, até o Equador, se não me engano, já tem também uma regulamentação nesse sentido, e que a reforma trabalhista, tão modernizante que foi, poderia ter pensado numa sistemática como essa. Né? No entanto, nós não temos expresso na lei algo nesse sentido, que podemos fazer uma interpretação, né, de forma que qualquer perturbação do empregado que está trabalhando em domicílio fora do seu horário de trabalho possa ser considerada, né, como hora extraordinária de trabalho. Né? No entanto, é algo que a jurisprudência vai começar a desenvolver com mais volume ao longo dos próximos anos, próximos meses. Porque até então era uma realidade muito diminuta, né, nessa pandemia. E sempre levando em conta esse contexto que nós estamos vivendo. É um contexto realmente muito difícil. A gente tem que ter muita compreensão. Né? Essa relação entre empregado e empregador, que sempre foi, por natureza, sempre, e é uma relação conflituosa, né? Uma relação realmente de onde um ganha, o outro perde, um perde, o outro ganha, ela tem que, nesse momento, durante a pandemia, o que a gente tem que pensar é justamente na ideia de mútua compreensão, né? Principalmente das empresas por parte dos empregados. Né? Mas os empresários também estão numa situação muito delicada, a maioria deles, né? De verem realmente os seus negócios de uma vida inteira ruírem. Então, o que falta no Brasil, talvez nesse momento, seja o que muitos países ocidentais civilizados fizeram durante a pandemia, que são políticas de assistência a pessoas que estão desempregadas, ou seja, um auxílio emergencial, né, que aqui se fez a duras penas pelo Congresso, né, e com um valor que foi diminuto em relação ao que poderia ter sido, até para estimular o consumo das famílias e isso poder diminuir o grau de recessão econômica a qual vamos chegar, né? E também uma política de auxílio às empresas, especialmente aquelas de pequeno e médio porte, né? Para que elas possam se manter funcionando, para que elas não tenham que demitir os seus quadros, né? Para que elas... porque cada empresa que fecha no país é muito ruim, né? São empregos que se perdem, é um tipo de atividade de serviço que deixa de ser ofertado, são produtos que deixam de ser pagos. Então, o que o Estado puder fazer neste momento para manter as empresas funcionando, sem mexer na questão do emprego ou da precarização do trabalho, ele deve fazer. E foi assim que fizeram vários países. Né? Vários países que certamente vão sair muito mais fortalecidos em relação a outros, né, quando tudo isso acabar. Né? Então, essas medidas, essa falta de coordenação sanitária e econômica que o Brasil está vivendo hoje, ela vai gerar, já está gerando efeito em vidas das pessoas,
vai gerar efeitos econômicos ainda por muito tempo no país. Né? Coloca o país realmente nas arestas, né, do desenvolvimento, né, nas arestas da competitividade internacional, né, e prejudica, inclusive, os próprios empresários. Né? Então, realmente é algo muito grave o que a gente está vivendo, mas nesse momento a gente tem que ter serenidade, a gente tem que buscar, antes de querer exigir qualquer direito, nesse momento, buscar fazer as nossas responsabilidades, né, que são justamente as de ter cautela contra a pandemia, evitar a contaminação, evitar a aglomeração na medida do possível, sempre usar máscara, tentar conscientizar as pessoas dessa importância, né, dentro do possível, né, para que possamos, pelo menos, evitar maiores desgastes e perdas humanitárias ao longo desse período. Então, acho que eu até já passei muito tempo, eu agradeço mais uma vez, professor Alan, pela oportunidade, né, de estar aqui ao lado de você e do professor Clóvis, né, e estamos aí à disposição para responder os questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, professor Emanuel Teófilo Furtado Filho, né, também sempre muito claro, né, sempre com a sensibilidade, né, e o cacife jurídico que lhes são bem peculiares. Enfim, eu me sinto assim muito feliz, né, com esse momento em que nós estamos lançando luzes sobre um tema que interessa a todos, né? Se não interessa de maneira direta, interessa de maneira indireta, né? Então, se as pessoas não estão passando por isso, certamente conhecem aqueles que estão, seja no mundo da relação de emprego formal, ou seja no mundo dessa relação uberizada de trabalho, né? Em que as pessoas estão aí, né, simplesmente conectadas, né? Seja a Uber, ou seja a plataformas de entrega como o iFood. Então, nós vivemos essa realidade, né? Esse imperativo da conexão como uma forma de sobrevivência. Então, esse é um tema que verdadeiramente a academia precisa discutir. Né? E uma coisa na fala do professor Emanuel me chamou bastante a atenção, né? Quando ele disse que não existem mais aí as barreiras, né, entre o que seria o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho. Né? Parece que está, como diz aqui no Ceará, professor, está tudo junto e misturado. Né? De fato, a gente não consegue mais. Né? Isso, eu acredito que essa é uma questão até mesmo emocional, psicológica. Né? Eu estou indo para o trabalho. Né? E quando você chegava, né, apesar, enfim, de algum tipo de mensagem, tudo, você tinha aquela sensação, né, emocional, psicológica, que você estava ali no seio familiar, ao lado de sua família, né, e daí vem aquele relaxamento natural. Então, isso diz respeito até ao nosso ciclo circadiano, viu, professor? Essa coisa do dia e da noite, né, do trabalho, do descanso, e de repente nós estamos vivendo essa realidade que, como o professor Emanuel bem colocou, é uma realidade que é imperativa por conta da guerra sanitária que nós estamos travando, né? Então, o isolamento é necessário nesse momento, os cuidados para que a gente evite a disseminação dessa pandemia, mas que acaba gerando aí sequelas, né? Não só no aspecto físico, né? O próprio professor Clóvis Renato ponderou, junto com o professor Emanuel, né, as questões ergonômicas do trabalho, mas também um aspecto emocional, psicológico, mental. Né? Então, a gente vive esse drama. Né, a impressão que nós temos, professores, é que nós estamos o tempo todo em escalas de plantão. Vocês não têm, não, é como se fosse assim, uma prontidão, né? Assim, só que não existe a escala de sobreaviso ou de prontidão, mas não existe uma remuneração para isso. Mas o tempo todo ali, né, o profissional disponível é aquele que responde em 30 segundos, é aquele que está sempre on, né, digamos assim, e que não fica off de jeito nenhum, seja dia santo, seja feriado, seja, enfim, altas horas da noite. Né? Essa geração Z, professores, ela é um pouco diferente da nossa.
Então, eu já notei isso, eles invertem bem os ciclos, né? Então, alguns dormem durante o dia, né? Isso são notívagos, assim, e durante a noite eles estão lá, todo vapor. E enfim, eu fico imaginando o reflexo em nossos filhos, em nossas crianças. Né? O professor Clóvis e eu temos filhos na mesma escola, que é a Escola Vila, né? Uma escola assim, de qualidade pedagógica excepcional, mas como a pedagogia da escola, né, professor, ela não foi impactada, né? Aquela pedagogia da colaboração, aquela pedagogia da cooperação, de tudo sendo feito em grupo, e a gente sente isso nos nossos menores também, nas nossas crianças. As crianças, elas não conseguem entender isso, professores. Né? Como é que o pai está ali dentro de casa e não está disponível para eles? Né? Então, como nós podemos mensurar os impactos psicológicos disso para crianças de 3, 4, 5 anos? Né? Porque se o seu pai e sua mãe estão ali, eles devem estar disponíveis. Né? Então, você imagina aí a longo prazo essa questão da rejeição ou da carência afetiva. Né? Então, verdadeiramente assim, o desdobramento do que está acontecendo hoje terá um impacto em longo prazo, eu estou certo disso. Não é à toa que alguns hotéis eles estão transformando aí os seus espaços de conferência, né, outrora para grandes eventos, estão transformando em salas de office, porque as empresas estão nessa realidade de isolamento, de teletrabalho, mas alguns pais simplesmente não conseguem trabalhar em casa, né, por conta das crianças que não entendem isso. Então, essas pessoas estão se dirigindo a esses hotéis como uma forma de tentar trabalhar, né, no espaço privado, num espaço que tenha ali o foco, né, a concentração necessária para desenvolver o seu trabalho. E quantos paradoxos nós estamos vivendo. Né? O professor Clóvis Renato, ele lançou luzes aí sobre métodos para que nós possamos regulamentar isso. Né? E eu concordo plenamente com o professor Clóvis Renato quando ele afirma que a forma mais eficaz de regulamentação é exatamente por meio das negociações coletivas de trabalho, e verdadeiramente isso se torna um imperativo. Infelizmente, professor Clóvis, não só a classe trabalhadora, ela se encontra num momento de extrema vulnerabilidade. Talvez a maior vulnerabilidade desde a grande crise de 29, eu não encontro precedente nem na crise de 2008. Né, o que faz com que o poder de barganha, o poder de fogo, seja infinitamente impactado. Né, não só pelas condições do mercado de trabalho em si, né, e o crescimento exponencial de subempregos, subtrabalhos, né, contratações intermitentes e uberização, mas porque os sindicatos estão na lona, né, desde 2017, enfim. A estrutura sindical, ela já, a meu ver, ela já vinha padecendo de um câncer há décadas, né, por conta do monopólio, da unicidade sindical, de uma série de contradições antidemocráticas, contradições internas, e em 2017, com o fim da contribuição sindical obrigatória, os sindicatos eles ainda ficaram mais vulneráveis. Né? Então, a grande questão aí é de ordem prática, né? Como a classe trabalhadora e os sindicatos, eles poderiam, digamos assim, ter a mínima força para regulamentar isso. Né? Então, o professor Clóvis lembrou bem aí do artigo 619, salvo engano, né, que não foi impactado, né, que as condições de negociação coletiva, elas devem prevalecer sobre negociações individuais, de modo que negociações individuais que venham a contradizer essas cláusulas de negociação coletiva, elas são nulas de pleno direito, mas a grande questão é como nós podemos fomentar isso. Né? E daí esse tema ele tem uma capilaridade, uma complexidade incrível. Né? O Sotomayor ele é muito feliz quando ele diz, olha, nós vivemos momentos de grave crise de desemprego, e, ao mesmo tempo, são momentos em que as pessoas não conseguem ter esse direito à desconexão. Né? Nós vivemos momentos em que a tecnologia
ela rouba o trabalho, né? Ou seja, o avanço da cibernética, da inteligência artificial, do que o Ricardo Antunes, sociólogo do trabalho, afirma ser a indústria 4.0. Nós vivemos um momento em que essa indústria 4.0 ela ceifa aí empregos, e ao mesmo tempo essa mesma indústria ela acaba gerando uma escravidão digital, né? Ou seja, vocês têm que estar sempre on ali. Né? E nesse, digamos assim, momento, direitos que sempre foram tidos como sacrossantos, né? Especialmente a nossa geração, que não é nem tão velha assim, né, professor Clóvis e professor Emanuel, né? Que direitos como a privacidade, a intimidade, eles estão sendo completamente pulverizados. Então, todo mundo hoje sabe o seu CPF, né? Todo mundo hoje sabe o seu telefone, como o professor Emanuel bem ponderou, né? Na sexta-feira santa, professor, eu recebi ligações de um aluno, ele estava muito insistente, ele disse, olha, professor, como é que a gente retira as faltas das disciplinas que o senhor incluiu? Né? Ou seja, exigindo de mim uma providência como gestor, como coordenador, por conta de disciplinas que ele havia solicitado para que eu incluísse na grade dele. Né? Então, nós estamos vivendo isso, essa confusão. A pessoa não entende, por exemplo, que Sexta-feira Santa é um feriado, que, enfim, que é um dia em que a gente deve se recolher, né? Que, enfim, se você é cristão ou não, é um dia morto, né? Um dia assim, de foco, de oração, mas ele quer que aquele problema seja resolvido naquele momento, né, pessoal? Então, é muito interessante nós checarmos aí essas contradições. E daí, as indagações que eu faço aos professores, elas têm, assim, uma ordem mais prática. Porque a reforma trabalhista, em 2017, ao regulamentar, de maneira ali bastante superficial, né, professor Emanuel, o teletrabalho este que já existia, né, como realidade factual e até mesmo como realidade jurídica, né, com regulamentação jurídica na CLT, aí no artigo 6º, bem antes da reforma trabalhista, esse teletrabalho ele foi regulamentado de maneira que a regulamentação da jornada de trabalho ela não passa para o teletrabalho. Gente, como isso é importante ser discutido? Porque eu pergunto a vocês, qual é o teletrabalho hoje que à distância não é monitorado? Qual é o teletrabalho hoje, pessoal? Seja por conta de log no sistema, seja por conta de WhatsApp ou qualquer outra rede social. Então, não é um problema de controle. Uma coisa é um trabalho externo incompatível com o controle de jornada. Aliás, eu nem sei se existe isso hoje, né, pessoal? Um caminhoneiro, por exemplo, ele está ali, né, com um sensor de GPS ali, o monitoramento da rota via satélite, o tempo todo está se monitorando a rota, onde aquele caminhão parou, que horas parou. Então, hoje nós vivemos essa realidade em que se trabalha remotamente, se tem um controle assim maciço, né, sobre aquele trabalho, e ao mesmo tempo a legislação formal seletista ela não garante o controle ou regulamentação dessa jornada de trabalho, o que excluiria o empregado, em tese, da percepção de horas extras. Então, essa é uma inquietação e uma indagação que eu faço aos professores, professor Emanuel, professor Clóvis Renato. Não é? Como a jurisprudência ela deveria se comportar, professor Clóvis, especialmente na ausência de uma negociação coletiva. Se nós temos aí um dispositivo formal em que não se aplica horas extraordinárias a pessoas que estão em teletrabalho. Será que isso deixaria o empregador mais à vontade para exigir desse empregado, né, enfim, trabalho em momentos em que ele deveria estar desconectado, seja fora do horário de trabalho ali, seja em feriados ou finais de semana? Então, essa é uma inquietação. A segunda inquietação, ela diz respeito sobre
a responsabilidade civil do empregador por acidentes de trabalho, especialmente aí na forma de doenças ocupacionais que são acidentes de trabalho, né? Às vezes as pessoas têm a noção de que acidente de trabalho é aquele evento traumático da pessoa que cai, digamos assim, do andar e fratura a coluna. Não, essa daí é uma faceta do acidente de trabalho. Lesões por esforços repetitivos, síndrome de burnout, entre outras doenças, consideradas doenças ocupacionais, também são consideradas acidentes de trabalho, e uma vez provado ali um nexo de causalidade entre a doença e o exercício laboral, aquele empregado ele merece sim a receber a sua indenização. A questão que eu faço é essa. A CLT, no artigo 75, ela tratou a questão de maneira muito leviana, a meu ver. Ela diz, olha, o empregador faz um treinamento, o empregado assina um termo de responsabilidade e pronto. Né? Como assim, né, pessoal? Como assim? Como o professor Emanuel bem ponderou, se o ambiente doméstico ele não é fiscalizado, não existe aí esse cuidado com a ergonomia, nós temos normas regulamentares específicas, né, professor Clóvis, que regulamentam essa questão do tamanho da mesa, do tamanho da cadeira, né, enfim, a posição que o empregado senta, tudo isso tem uma padronização a partir de estudos científicos, justamente para se evitar que o empregado, em longo prazo, ele venha a desenvolver aí cifoses, escolioses, problemas de coluna, hérnias de disco, bursite, tendinite e uma série de outras doenças. Mas a CLT ela simplesmente diz, olha, o empregador dá um treinamento, o empregado assina um termo de responsabilidade, pronto. E daí, gente, essa é uma questão que eu coloco. Quais seriam os limites dessa responsabilização civil por acidente de trabalho? Eu sei que a gente já está aí saindo um pouquinho do tema da desconexão, né, mas é uma inquietação minha, e eu gostaria de ouvir os senhores aí, se vocês têm uma tese já sobre essas questões. Muito obrigado, gente. Professor Clóvis, fica à vontade, né, para falar alguma coisa sobre isso, e depois a gente passa a palavra para o professor Emanuel. Bom, então, ajeitar aqui. Primeiro, ouvindo aí, ok? Tranquilo. Primeiro, com relação a essa questão do que diz a norma, a gente tem sempre que lembrar, por exemplo, como quando a gente trata sobre a teoria das normas fundamentais, e nós vemos, por exemplo, que mesmo as cláusulas pétreas, elas podem ser alteradas desde que seja para melhorar, elas não podem reduzir direitos, né? Então, quando eu encontro que quem pode o mais, pode o menos, que a Constituição, ela pode ser alterada em cláusulas pétreas para melhorar a relação dos trabalhadores. Nós temos até situações, eu lembro até situações outras do próprio devido processo legislativo, que quando se diz que as normas constitucionais certas de eficácia contida, certos tipos de competência, e nós tivemos a situação do amianto, né? Lembro que tem as competências comum, tal, concorrente, e na concorrente a competência é da União. E quando o Estado poderia regulamentar, o município, até que a da União viesse. Quando a da União viesse, ela superaria todas. E teve um caso importante lá em São Paulo, que eles regulamentaram e proibiram o amianto, porque fazia muito mal à saúde. Ora, rapidamente o lobby empresarial desse setor foi para cima do Congresso, a lei que nunca tinha saído, saiu, a lei federal. Aí correram para cima, permitindo o uso do amianto, e a de São Paulo negando. Foi para o Supremo e disseram que, de fato, a norma, nesse caso a competência era claramente concorrente, mas que nesse caso, como a norma de São Paulo era mais benéfica,
se aplicava. Então, foi o caso, né, excepcional em que você tem a norma geral dizendo que pode usar amianto e a norma que era para ter morrido, perdido seus efeitos, ficou valendo concomitantemente. E a decisão do Supremo foi no sentido de que onde não tiver a norma, pode. E onde quiserem fazer norma proibindo, fica proibido. Ou seja, criou-se uma exceção em razão da norma mais benéfica, preponderando aí na ponderação de valores e harmonização dos princípios e tal, a norma que tratou da saúde a nível coletivo e a nível individual da vida das pessoas, né? Uma vida com dignidade. Então, o mesmo parâmetro é o que eu utilizo quando eu chego para uma legislação que ela diz isso não pode, né? Por exemplo, o senhor falar, não pode hora extra no teletrabalho. Isso não pode, mas se eu tiver uma norma, por isso que eu sugeri, né, na hora que eu negocio isso individualmente, se for para o melhor do trabalhador, tanto a CLT permite quanto a Pacta Sunt Servanda permite, né, que a vontade das partes vai fazer lei entre as partes. Então vai ser imperativo. Assim como a Constituição, quando ela reconhece, por isso que eu acho que eu toquei nos pontos, né, a validade dos instrumentos de negociação coletiva, se tiver na norma coletiva, né, logicamente que pode e deve ser utilizado, preponderando aí sobre a legislação federal, porque ela traz parâmetros gerais, se a norma específica, norma especial, né, integração da norma jurídica, ela se sobrepõe à norma geral. Então, aí a norma geral eu trago uma norma específica, reconhecida, né, que a própria CLT vai dizer que em certos momentos as normas coletivas de trabalho equivalem às normas, a lei, por exemplo, né, a nível a caráter de lei. Então, é importante que a gente entenda isso. E quando eu disse que não tem na legislação, às vezes essa questão, quando o sindicato falta força para ele, para conseguir elaborar um aditivo ou uma própria norma coletiva, é importante que ele delimite e vote com a categoria qual é o posicionamento do sindicato, porque tem várias decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT dispondo que quando houver posições contrárias, vale a posição do sindicato. Então, logicamente que o magistrado vai ter que ter uma visão de upgrade, né, para julgar essa matéria. Mas se o advogado souber bem colocar, eu acho que é uma tese jurídica bem forte para regulamentar essas questões as quais o senhor está aí falando, né? Eu enfrentaria tranquilamente, porque quando a gente tem um magistrado que ele pensa do modo que ele pensa realmente, às vezes, o que pode fazer, né? Por exemplo, eu estou com as ações lá em São Paulo sobre contribuição sindical. Eu tenho uma ação que, inclusive, eu estava olhando aqui antes, aqui, que vai ser julgada agora pelo tribunal, que eu tenho pessoas filiadas na empresa, que a súmula vinculante 40 diz que os que são da categoria contribuem. Eu tenho autorizações individuais expressas e a juíza não deu. Ela diz que a autorização individual expressa porque tinha lá, a pessoa fez uma ficha e a ficha tinha o nome do sindicato. Coisa mais clara dela saber para que ela vai contribuir, né? E qual é o sindicato? Imagina uma empresa com vários sindicatos. A juíza disse que porque a autorização tem o timbre do sindicato, ela não vale. Aí então, para você imaginar, né, o que é que pode vir do judiciário, e eu realmente não sei o que é que vem do tribunal, porque depende da cabeça de quem mesmo. Mas o papel nosso do advogado é exatamente lançar, entender do ordenamento, fazer um bom manejo nessa costura normativa, né, e provocar a jurisprudência, né, água mole e pedra dura, né? Nosso papel realmente é plantar, né? Colher aí não é conosco, mas nós vamos plantando e vamos provocando. Mas eu acredito, por isso que eu falo, concluindo aqui, que conforme o professor Emanuel falou e o professor Elano também falou, né, que as normas que temos com elas, e se tivesse ajuste, seja no contrato individual, seja por convenção, acordo coletivo de trabalho, a gente consegue resolver, né? Agora, sem nada, nesse limbo, fica muito mais
difícil, né? E acredito que a negociação individual, ela não só não está acontecendo, quanto ela é praticamente impossível, ainda mais com o povo morrendo de medo de perder o emprego, tá? Obrigado. Professor Manuel, fica à vontade. Muito bom. Muito obrigado pelas perguntas aí, professor Elano. São perguntas realmente importantes que estão conectadas com o tema, né, de hoje. E eu concordo com o professor Carlos Renato. Eu acho que a negociação coletiva ela é um caminho, né, talvez o melhor caminho, o caminho ideal, né, embora a gente tenha realmente problemas, né, especialmente com as reformas trabalhistas, com a questão da estrutura dos sindicatos e se é possível, de fato, que o sindicato hoje, né, a maioria deles, esteja com condições de realizar esse enfrentamento. No entanto, quanto à questão, você colocou duas questões, né? Acho que o professor Clóvis tocou mais na primeira, vou começar tocando mais na segunda. Né? Lá no artigo 73.5 da CLT, há uma tentativa de retirar do empregador qualquer responsabilidade por acidente de trabalho realizado em regime de teletrabalho, enfim, né? Justamente dizendo que o empregador ele tem que instruir os empregados e pronto, né? O empregado assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a cumprir essas instruções, como se isso por si só pudesse excluir do empregador qualquer responsabilidade por um acidente de trabalho. Você citou muito bem, eu não conheço ergonomia médica, por exemplo. Né? Bom, eu considero que essa interpretação, que vê esse dispositivo como uma excludente de responsabilização, não é a melhor. Não é a melhor, até porque a própria Constituição Federal, no artigo 7, ela se preocupa em vários de seus dispositivos com as questões de saúde do trabalho. Né? Talvez esse dispositivo possa ter sido redigido de uma forma tanto maldosa, dentro desse momento que nós estamos vivendo, de que hoje, né, já se está chamando de negacionismo, né, científico. Ora, se a medicina me diz, né, que esse tipo de trabalho precisa ser realizado de determinada forma, sob pena de o empregado adoecer, há trabalhos que o empregado ele vai adoecer mais cedo ou mais tarde, independentemente do que se faça. Né? O trabalho ele é algo que está ligado ao nosso corpo, né? Então, enquanto corpo, né, muitos dos trabalhos podem gerar um adoecimento. E o artigo 7º, ele é expresso ao prever, né, uma proteção no sentido de redução dos riscos inerentes ao trabalho, que é algo que a ciência demonstra. Né? Ou seja, é por isso que existem normas de higiene, de segurança, de saúde, né, que devem ser cumpridas. Né? Também a questão da própria responsabilização do empregador está presente lá no artigo 7, né, quando fala que deve haver um seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que este está obrigado quando ocorrer um dano. Ou seja, o próprio dispositivo constitucional já coloca essa questão da responsabilização, e a gente tem que lembrar que, por definição, a relação de emprego é uma relação bilateral que envolve justamente uma parte que é quem vai assumir os riscos, né, do seu empreendimento, e a outra parte, que é o trabalhador, que vai funcionar como um dos fatores de produção daquele empreendedor que o emprega. Né? Então, ele vai emprestar a sua mão de obra, ele vai empregar a sua mão de obra, o seu trabalho, a sua disposição, né, como um fator de produção. Dentre outros que o empresário vai dispor, como capital, como a marca, como um ambiente em que ele funciona, um maquinário. Então, como é que funciona o sistema capitalista? Você tem um empreendedor que vai assumir os riscos e fazer um investimento. E aí, evidentemente, se ele tiver altos lucros com esse investimento, esse lucro é dele. Ele vai passar para o empregado, né, esse lucro. Né? Se você tiver também prejuízo, o problema é seu. Ou seja, é uma lógica estruturada no modelo em que uma parte, que é o empregador, ele vai assumir os riscos do seu empreendimento. E a outra, que é o empregado, ele vai
enfim, emprestar a sua mão de obra ali um caráter de austeridade, né? Então, é por isso que o trabalhador, normalmente, ele deve ter o seu salário, né, que é uma quantia fixa todo mês. Não importa se a empresa faturou bilhões ou se ela ficou no prejuízo, todo mês o salário vai estar lá estável, né, vamos dizer assim. É assim que foi pensada a relação de emprego. Então, quando você coloca, digamos assim, as possíveis doenças do trabalho, os possíveis acidentes, que são inerentes ao próprio exercício de uma atividade, são riscos, né? Mas são riscos que corre o empreendedor. E são riscos cujo dano recai sobre a figura do empregado, né? Mas é o risco do empreendimento, do adoecimento do empregado. Então, ele não pode deixar de ser responsabilizado pelo acidente ou a doença do trabalho, seja o trabalho realizado dentro da empresa, seja realizado no futuro, né? A problemática que eu enxergo é a de sempre, né? Que é a questão da prova, né? Da questão da prova do nexo causal, né? São todas as questões que são suscitadas em processos que envolvem indenização, e que eu tenho para mim que o trabalho em domicílio ele gera uma dificuldade maior com relação à prova, né? Mas eu não tenho dúvida que por mandamento constitucional e pela própria epistemologia que envolve esse contrato de trabalho, né, recai sobre o empregador a responsabilidade sobre acidentes do trabalho envolvendo aí, seja o acidente fatalista, né, enfim. Então, eu entendo que esse dispositivo deve ser lido, né, em conformidade com a Constituição e de uma forma sistemática conforme o modelo do contrato de trabalho. Muito, muito bom, professores. Muito bom. Pessoal, por conta do adiantado do tempo, eu vou abrir para duas perguntas, tá? Eu gostaria que as pessoas que têm aí alguma indagação, por favor, levantem aí a mão e eu vou ceder a palavra. Por favor, formulem perguntas bem objetivas aos nossos professores, né? Perguntas que estejam aí dentro dessa temática. Se alguém aqui sentisse à vontade para isso, basta levantar a mão que eu posso ceder a palavra. Tá bom, gente? Nós temos aí cerca de 58 pessoas do... Professor, ao longo da apresentação, teve um aluno que levantou a mão. Se não me engano, Ramon, não sei se ele ainda está aí, mas pode ter desistido de fazer a pergunta. Talvez. Pode ter sido sem querer também. Eu acredito que a palestra, ela foi bem, o debate aqui foi bem compreensivo sobre o tema, né? Bem amplo. E talvez as pessoas estejam aí satisfeitas, né? Tem as mãozinhas aí, ó. Teve duas mãos levantadas. Aline e Ramon. Eu não tô conseguindo visualizar ninguém com a mão levantada, professor. Enfim, eu acho que é isso, né? Professores, eu gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, do professor Clóvis Renato. O professor Clóvis Renato sempre muito prestativo, né? Sempre atende aos nossos convites aí de bom grado, né? Então, enfim, eu fico muito feliz, professor, aí com a sua participação, trazendo aí a baila, né, ao nosso centro universitário, toda a sua experiência aí, experiência internacional, né, junto à OIT, inclusive. Enfim, professor Clóvis, a minha gratidão ao senhor. Professor Emanuel Teófilo Furtado Filho, também um grande amigo de duas confrarias, não é, professor?
a Academia Brasileira de Cultura Jurídica e a maior confraria do universo, que é a Confraria PH, Confraria dos Filósofos. Amigo de longa data também, né, uma pessoa também gabaritada. Nós tivemos uma manhã incrível em termos de trocas de experiências, em termos de enfim, dissecação desse tema, e como eu havia dito, ele está na crista da onda, né, que é do interesse de todos nós. Se nós não estamos vivendo essa realidade, muito provavelmente nós iremos viver à medida que a tecnologia avança, à medida que a inteligência artificial avança, à medida que esse processo de desumanização se dá, em substituição aí à robótica e à inteligência artificial. Então, gente, é isso. Né? Essas são as minhas considerações finais. Eu gostaria de ceder a palavra aí ao professor Clóvis para as suas considerações finais, mas antes, eu, enfim, gostaria de deixar aí o Instagram do professor Clóvis, @Clóvis Direitos, não é isso, professor? Isso. Eu mesmo sou fã do canal, né? São muitos e muitos vídeos, né, especialmente na área de direitos humanos, e, enfim, aqueles que tiverem uma maior curiosidade nesse tema, no Instagram do professor Clóvis aí, @Clóvis Direitos. Professor Clóvis, eu abro para as suas perguntas finais. Professor Emanuel também tem o seu canal do Instagram, é Professor Emanuel Furtado, não é isso? Não, é Emanuel.Furtado Filho. Emanuel.Furtado Filho, tá, gente? Então sigam esses nobres aí, porque vocês, assim como eu, só terão a ganhar. Tá bom? Então eu abro a palavra ao professor Clóvis para as considerações finais. Bom, só mais uma vez agradecer a todos, principalmente ao professor Elano, ao professor Emanuel, pelo engrandecimento que vocês me proporcionam quando a gente está junto, né? As ideias que vocês traçam, as pessoas que estão aí interessadas nesse tema, disponíveis. Realmente, se quiserem seguir, todo dia a gente traz alguma informação. A gente já está quase com mais de um ano, né? Todo dia tem vídeo novo, trazendo informação sobre direitos humanos. Vez por outra, vídeos longos e geralmente vídeos mais curtos para a pessoa ir se ambientando. Então pode ir lá, tanto lá no Instagram Clóvis Direitos, quanto no Facebook Clóvis Renato Direitos Humanos. Também tem no YouTube Clóvis Renato Direitos Humanos. Então fiquem à vontade na plataforma que vocês quiserem, tá? Eu vou procurar o professor Emanuel Furtado e aí já vou seguir já. Obrigado, um abraço. Um abraço. Professor Emanuel, suas considerações finais. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao professor Elano pelo convite, por estar aqui essa manhã com vocês. Agradecer ao professor Clóvis Renato, né? Sempre um prazer estar com ele, escutá-lo, né? E discutir e aprender com as suas colocações. Né? E agradecer também a presença de todos os alunos. Né? Eu sei que para vocês também tem sido um momento muito difícil, porque o ensino remoto ele é muito mais cansativo, né, do que o ensino comum. Né? Assim, pelo menos é a queixa que eu recebo dos meus alunos. E a gente falando aqui nem percebe, mas quem está aí do outro lado da tela, ficar realmente assistindo através da tela, o professor, sem aquela coisa do presencial, é muito mais cansativo, é muito mais difícil de assimilar. A pessoa tem que estar muito mais concentrada, né? E vocês nos acompanharam ao longo dessa manhã inteira. Né? Então, eu agradeço demais pela audiência, né, de vocês. E estou à disposição de vocês para quaisquer outras colocações, né? Seja através das redes sociais, seja através do professor Elano. Né? Então me coloca aí à disposição. Né? No caso, a rede social é Emanuel.Furtado Filho, né? Não costumo divulgar muito, mas já aqui tocaram, né, no assunto, é Manuel com 2 M's, né? Furtado Filho. Aí, o professor Clóvis, já vou segui-lo também no Instagram. Né? Então, recomendo que vocês façam mesmo. Obrigado. O professor não está sem áudio. E
é isso, gente. Muito obrigado. Aqueles que são os meus alunos aqui presentes, nós temos aí quase 60 pessoas, 60 participantes. Por favor, voltem à sala de aula, porque nós vamos dar continuidade aos trabalhos a partir das 10 horas, tá, gente? Então, é isso. Até breve. Bem. Tudo de bom. Um abraço forte. Bem. Obrigado. Um abraço.